Olá, amigas, boa noite. Hoje, 19 de janeiro de 2025, retomando os nossos encontros, é o 13º encontro do Grupo de Estudo Arte e Mediunidade, é o primeiro deste ano de 2025. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar com a Luciana fazendo a prece para nós. Boa noite a todos. Vamos então unindo os nossos corações, elevando o nosso pensamento, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos um pouco mais, conhecermos, aprendermos e acrescentarmos, darmos vazão à arte, sempre em benefício dos que recebem a ajuda, para que possamos também aprofundar o conhecimento de nós mesmos e a cada exercício, a cada reflexão, nos tornarmos um pouquinho melhores, que possamos compreender os estudos discutidos e possamos então levar esse ambiente tão tranquilo, tão apaziguador para as nossas relações no decorrer da quinzena. Graças a Deus. Assim seja, obrigado. Olha, nós tivemos muitas ideias em torno daquilo que vocês trouxeram de sugestões de temas para este ano de 2025. Nosso desejo era tentar trazer uma ementa já organizada para vocês avaliarem e comentarem. E vou dizer o que aconteceu. Apesar de ter muitas ideias, elas não se organizavam. Não tinham afluência para dizer, ó, vamos por esse caminho. Assim, inspiração não faltou, mas não vinha aquela ideia montada. E por mais que eu esforçasse, não conseguia vir isso aí. E aí, hoje, veio uma ideia de não vir a ementa pronta, mas vir blocos de temas. E dali a gente pensar e ir construindo essa ementa. Então, eu gosto. E outra coisa que ficou também muito nítido para mim, a necessidade de, em alguns momentos, principalmente hoje, especificamente hoje, de nós dedicarmos um tempo ao estudo de uma passagem do Evangelho de uma cura de Jesus. Não sei o motivo disso, mas me veio assim: prepara a parte técnica também, que vocês gostariam, mas para tentarmos priorizar um estudo do Evangelho, das curas de Jesus, inclusive desse grupo, em alguns momentos a gente fazendo intercalado também esse estudo conjunto do Evangelho. Muito dentro do que hoje a FEB, e eu sei que a Inês está envolvida nesse projeto, que é da implantação do Evangelho Redivivo, que hoje é fruto, né, desse estudo minucioso de algo que foi plantado lá atrás, dentro da FEB, pelo senhor Honório Abreu, na União Espírita Mineira, Magda Abreu, que coordenava o Departamento de Estudo Minucioso do Evangelho, no qual eu participava desse departamento, foi uma das consultoras desse projeto do Evangelho Redivivo na FEB, inclusive no livro lá, o primeiro do volume fala o nome dela, do Haroldo e de outras pessoas, do Celestino Severino e outras pessoas, e me veio então esse desejo. A Adriana preparou aqui cuidadosamente os slides para nós. Eu fui passando as coisas e ela foi montando aqui. Deixa eu pegar o que foi organizado aqui de ideias. Só um minutinho. Ok. Vamos embora compartilhar. Está aqui.
Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Vocês estão enxergando aí, né? Então, vamos. Bom, então qual que é a organização de temas para esse ano, baseado no que vocês falaram, seria nós abordarmos temas sobre as melhores práticas das reuniões mediúnicas envolvendo a arte, o aprimoramento contínuo, né, a necessidade do aprimoramento contínuo do médium em suas diversas facetas, como a mediunidade de cura e o estudo dos fluidos e perispírito pode nos auxiliar esse conhecimento, a conhecer os trabalhos de médiuns renomados, para a gente se inspirar neles, o conceito de ciência espírita e suas aplicações hoje, explorar as relações entre saúde e espiritualidade, que também foi solicitado por vocês, também trabalhar essa parte de espiritualidade e arte terapêutica, não só o que a espiritualidade vem fazendo, mas também o que a ciência da Terra tem descoberto a respeito do assunto. Prosseguir também conhecendo os outros trabalhos espíritas de outros grupos, e também trocar ideias sobre literaturas acerca desses temas que nós temos conversado aqui, né? Quais livros que a gente pode ler e aprofundar mais sobre esse tema de arte e mediunidade, e também ir trazendo aqui os movimentos da Abrarte e oportunidades, e eventos que vêm ocorrendo com arte também no Brasil e no movimento espírita, dentro desse aspecto da cultura espírita, a gente compartilhando esses eventos. E aí, eu criei. Isso tudo aqui, que foram coisas que vocês trouxeram, acabaram virando, em vez de eu anotar tão simplesmente cada item que vocês foram falando, eu fui criando grandes blocos, deu 9 aqui, e fui jogando as sugestões de vocês dentro dos blocos. Então, um dos blocos foi esse aqui, ó, as reuniões mediúnicas, as melhores práticas, que algumas pessoas vieram perguntando, olha, eu estou lá no grupo de estudo, mas eu não vivencio, assim, eu não tenho muitas ideias, como é que eu organizo material na mesa, aquelas coisas práticas mesmo, né? Que material que eu compro, que tipo de papel, como é que eu limpo depois, o que eu faço com os desenhos. Então, essa questão de prática da organização, apesar de ser óbvio, mas às vezes é necessário lembrar do óbvio. Qual que é o objetivo da reunião mediúnica? Quem são os beneficiados? Para a gente também não ficar com aquela que o beneficiado é só os espíritos que estão sendo atendidos, né? E começar a tentar também criar mecanismos de registro das reuniões mediúnicas para termos os dados, para criarmos aquela metodologia de comparação entre grupos. Sem dados, a gente não faz ciência espírita, né? Logicamente, desde que haja concordância dos médiuns e do dirigente da reunião mediúnica. Então, esse bloco 1 aí está nesses tópicos gerais. O bloco 2 tem, mais especificamente, a formação e aprimoramento do médium, que é isso que nós estamos fazendo aqui, conscientizar a importância do estudo continuado, aprofundarmos sobre temas que nós estamos lidando no dia a dia, entender melhor dentro da doutrina espírita os termos, os mecanismos que a espiritualidade trouxe ali nas bases e nas obras da codificação e nas obras subsidiárias, né, que é sobre a mediunidade de cura que vocês pediram, aprofundar sobre fluidos, perispírito, as curas de Jesus no Evangelho e outros temas relacionados ao nosso aprimoramento. O bloco 3 é nós tentarmos nos inspirar e conhecer trabalhos de médiuns que deixaram grandes contributos e que estão ficando esquecidos aí. Então, por exemplo, João Nunes Maia veio através da nossa amiga Ieda Luier, que eu acho que ela está acabando de entrar aí. Ela teve a inspiração de pesquisar um pouco mais sobre os trabalhos do João Nunes Maia. Ivone, tem também os médiuns encarnados, que estão fazendo trabalhos com essa parte de cura, que é o Sérgio Cherce, que também já atuou dentro desse trabalho do Arte e Cura, lá na Paraíba, e agora está aqui em São Paulo. Tem a Janaína Farias, que é lá de Belo Horizonte, do Instituto C, que nós tivemos a oportunidade de conviver com ela.
e que também já mediou vários trabalhos de pintores para os seminários litero-musicais, assim, uma espécie de entrevista com eles, entender qual que é a realidade deles, não só eles, mas outros que estão vivenciando esses trabalhos com arte e mediunidade, e até mesmo pessoas aqui do grupo, né, da assistência espiritual, etc. Gente, isso tudo está no campo aqui das ideias, tá? Também um bloco sobre ciência espírita. Ainda tem aí uma dúvida sobre o que é a ciência espírita, é a mesma coisa da ciência acadêmica, qual a diferença entre uma e outra. E ao falar de ciência espírita, também registrar aquilo as reuniões mediúnicas, aquilo que a gente já estava falando lá, né? Qual a metodologia de registro. Falar sobre o controle universal do ensino dos espíritos, que também foi solicitado por vocês, o que é isso, isso é possível hoje em dia ainda, e também trazer alguns acadêmicos que estão fazendo trabalhos com a temática espírita na academia, igual o Alexandre Caroli, Adair Ribeiro, Dr. Alexander Moreira, chamá-los para um bate-papo conosco, para que a gente também possa entrosar sobre essa questão da saúde e espiritualidade dentro da academia. Dentro dos trabalhos acadêmicos. Sobre o tema, um outro bloco é sobre saúde e espiritualidade. Também compartilharmos entre nós artigos e publicações científicas que envolvem esse nosso tema. Lembrando que Kardec disse, né, que se em algum momento a ciência demonstrar que o espiritismo está equivocado em algum ponto, fiquemos com a ciência. Lógico que a gente sabe que tudo que está ocorrendo hoje com a ciência está comprovando tudo aquilo que os espíritos já trouxeram para nós, mas é só para mostrar que nós podemos ir buscar também esses elementos de atualização dos saberes, o que a ciência está comprovando hoje, que já era dito nas obras aí trazidas há anos atrás. Também acho que é interessante a gente convidar alguém para falar a diferença entre terapia ocupacional, arte-terapia, alguém da área, porque o que a doutora Anísio da Silveira, quando começou aquele trabalho, com os desenhos lá, junto com Jung, na época foi tratado como terapia ocupacional, e depois isso veio para o contexto de arte-terapia, entender a diferença entre essas duas coisas. Foi também solicitado a gente talvez trazer alguns médicos espíritas para conversar conosco, aí nós colocamos aqui, citamos alguns nomes só para lembrar. Também verificar o que os cientistas, terapeutas e as novas descobertas que envolveram a arte com a parte terapêutica, não só os antigos, né, aqueles que foram pioneiros, Dr. Osório, Jung, Nise, mas também o que está sendo trazido hoje dentro desse contexto, e que possa, isso tudo nós estamos falando para quê? Para dar embasamentos para o que a espiritualidade está fazendo dentro das propostas de trabalho no centro espírita, né? E sanearmos também, né, tecnicamente, encher as nossas gavetas de saberes. Continuar conhecendo os outros grupos de trabalho, igual esse ano que passou, né, em 2024, a gente entrevistou o Centro Espírita Miguel, o Oficina de Arte, o Grupo Espírita Ave Luz, com o evento do Arte Cura, e também trocarmos ideias sobre literaturas. Eu coloquei esses dois livros aqui, só para eu não esquecer, porque são livros que foram escritos mais recentemente sobre a questão arte espírita e algumas informações do que seria feito com essa arte espírita e vai falando desses campos da ciência, do estudo, da educação, da terapêutica. E esses dois livros, eles trazem informações muito úteis. Um deles, que é esse Herdeiros, fala da passagem, não cita o nome de artistas, mas fala da passagem, conforme ele vai falando ali, dá para mais ou menos deduzir quem que é. E nós estamos no ano do celebração do livro O Céu e o Inferno, né? Então, essa obra tem muito a ver a passagem dos artistas para o lado de lá e como foi essa passagem e o que
a vivência deles aqui proporcionou, né, ao chegar do lado de lá, os erros e acertos, que é o que o Céu e o Inferno também propõe, né? Só que esse voltado assim para a passagem dos artistas. Então, é uma sugestão, não tem nada fechado para vocês avaliarem. E falarmos um pouco então da Abrat, como e do movimento espírita, e divulgar aí o que vem acontecendo, e tentarmos incentivar também, dentro desse aspecto de nos criarmos repertório, questão de eventos culturais, não só os espíritas, mas também aquelas exposições, filmes que estiverem acontecendo por aí, a gente ir sugerindo para que possamos, né, que promovam o bem, o belo, a gente possa ir se alimentando dessa boa arte também. E também me veio aqui, a gente, de repente, em algum momento, estudar um pouco também a história de alguns artistas e alguns possíveis relatos de trabalhos deles no plano maior. Às vezes nos chegam informações, né, de alguns médiums, de que do trabalho que algum desses espíritos que estavam aqui na Terra, como que eles estão trabalhando lá. Então, assim, isso foi um monte de ideias que vieram, baseado praticamente todos os tópicos que vocês colocaram no nosso último encontro estão aí, eu só dividi em caixinhas. Tem pelo menos uns 10 anos de encontro aí para a gente dar conta de fazer isso tudo, né? É muita coisa. Não necessariamente a gente precisa fazer nessa sequência, não necessariamente precisamos fazer tudo. Eu só trouxe aqui para compartilhar o que veio, assim, em um âmbito mais amplo, e a gente filtrar isso agora e daí pensar, construirmos a nossa ementa para a gente disponibilizar e, logicamente, a gente pode ir alterando, adequando também. Então, eu queria deixar a palavra aqui, abrir a palavra para vocês, para verificar o que vocês acharam dessas caixas aqui, dessas 9 caixinhas. Nós vamos desviar do caminho ou nós estamos ampliando os saberes que nós precisamos? Porque eu também tenho medo da gente desviar, descarrilhar o trem, né? Então, qual que é a impressão que vocês tiveram no primeiro momento? Quem gostaria de começar? Um de cada vez, hein, gente? Pode ir, Anginha. Eu gostei do que você apresentou, Cláudio. Eu não acho que vai desviar do caminho. Eu acho que, muito pelo contrário, ele vai agregar ao que a gente está buscando. E todas as vezes que a gente para ouvir pessoas, elas trazem experiências para a gente. Isso não quer dizer que a gente vai pegar aquelas experiências e virar uma linha de pensamento, mas. Só um minutinho. Mas só que elas nos ajudam a pensar, né? E também esses conteúdos de sugestões de livros eu acho importante. Essa direção das passagens das curas do Cristo, eu acho isso muito importante. Tem muita gente em sala mediúnicas que nem sabem, eles estão lá trabalhando mediunicamente, mas eles não sabem, estão totalmente perdidos. Trazer também o que fazer com esse trabalho, né? O que que a gente faz dentro de uma sala de desobsessão? O que nós vamos fazer com isso? Falo isso porque na casa que eu trabalho, a gente tem um trabalho de psicografia lá, e eles vieram conversar comigo, eles não sabiam o que fazer com as psicografias. Então, a gente está agregando, e eu acho que o que nós tivemos em 2024. Eu acredito que você falou assim, ai, foi difícil, não veio as ideias, mas parece que foi tão pouco, mas foi tanta coisa que a gente trouxe como bagagem para nós, e o nosso espírito está ali, essa informação. E eu imagino isso dentro de você, processando para montar tudo isso. Então, eu acho assim que super válido. É como você disse, se a gente vai fazer tudo,
Não sabemos, mas se a gente já começar a caminhar, eu acho que é o mais importante. Obrigado, Angelinha. Quem mais gostaria? Valesca? Eu achei Só um também. minutinho. Oi, Eda. É, eu não sei, estão me escutando ou não? Estão me escutando, Marins? Estamos te escutando. Estamos. Sim, Sim. Essa ideia de nós abrirmos um campo maior para pesquisa, para estudo, para reflexões, para meditações, eu acho que vai nos trazer um ponto importante, né? Porque isso vai fazer com que a gente faça mais reflexões, a gente vai buscando, como diz mesmo no Evangelho, né? Tudo nós temos que usar também a nossa capacidade de observações, né? Tudo não vem pronto, né? Nós temos que também fazer um esforço, né? Esse esforço que é estudarmos, é conversarmos, né? É meditarmos, né? É isso, essa proposta aqui que o Marinho está fazendo. Eu acho muito importante essa ideia de nós estudarmos, né? Então, eu comecei a estudar agora, com mais profundidade, um livro do Lancelin, através do João Nunes Maia, que o Marinho citou, né? Então, ele fala uma coisa muito interessante nesse livro, que me permite eu ler aqui, Marina. Estão me escutando? Sim, sim. O meu microfone estava Tá. fechado. Pois Então, não, Eda, pode ler. quando eles vão falar da música, olha que interessante. A música, é onde eles estavam, era a tônica do ambiente. Ela harmonizava, ou fornecia métodos sutis para que os nossos pensamentos se ajustassem às deliberações da fraternidade sem barreiras. Quem ali se reunia respirava o perfume embriagador da amizade e da cooperação um com os outros. Olha que lindo, né, isso? Não havia lugar nesse ambiente para preguiça, para discórdia. Não havia lugar nesta casa para o egoísmo, nem para o orgulho. E aí ele vai falando da maravilha. Quem quiser compreendê-lo deve, acima de tudo, senti-lo. É o sentimento do amor. Então, acho que essa ideia é fantástica, né? Quando ele fala da música, né? Que harmoniza tudo, e por que não também as outras artes, né? É fantástico isso. Era Perfeito. isso que é a minha contribuição, Maria, sabe? Eu Uma cada ótima vez me... contribuição e que bom que deu para você entrar hoje aqui, participar e manobrar o microfone aí. Qual que é o título É, do livro? É do João Nunes Maia. Qual que é o título? o autor é João Nunes Maia, o médium, o espírito Aham, é o Lancelin, aham. e o nome do livro se chama Iniciação à Viagem Astral, né? Mas é de uma riqueza muito grande, né? Sim, Para a gente fazer uma reflexão, né? E ele traz perfeito. muitas coisas lindas. Esse dia que nós conversamos, né, Marisa? Eu te perguntei sobre o João Nunes Maia, E, né? e dessa E conversa me veio o desejo de falarmos aí desses médiuns esquecidos que fizeram um trabalho muito bom, né? é, Muito obrigado aí por essa contribuição. A sim, então Valesca tá. tinha levantado a mão, mas como ela precisou fechar a janelinha, eu vou passar para a Inês. Obrigada, viu? Nós que agradecemos. E Tá. Oi, Cláudio. Eu não sei o que você falou que não arrumou nada, porque tá tudo arrumadinho. tá, Tá tá no tudo certo. genérico, nós podemos ir para o específico agora, né?
caixinhas, tudo bonitinho. Eu não sei, não entendi você falar que não conseguiu, viu? Porque tá tudo bem feito aí. E é claro, a gente não pode ter tempo determinado. A gente não está num curso, né, com começo, meio e fim. Não é isso. É estudo. O Evangelho Redivivo, quando a gente se propõe a implantar esse estudo nas casas espíritas, é um estudo também que não tem prazo, não tem começo, meio e fim. Então, eu entendo que o que você traz aí é exatamente isso. Você traz os trilhos do trem, né? E a gente vai colocando aí os vagões, né? Conforme a gente vai percebendo a necessidade, né? Então, na verdade, seria, no meu entendimento, né? A gente, essas caixinhas aí que você traz, a gente ir colocando uma ordem, olha, por qual setor nós vamos começar, vamos curtar o tema desse setor, esse, né? Então, é uma questão, penso eu, de ir se decidindo essa organização. Mas tudo o que precisamos está aí. Podem surgir mais coisas, né? Porque sempre estamos abertos. E a questão do evangelho eu acho importantíssima, porque quando a gente trata das curas de Jesus, a gente aprende muito. Quando nós estudamos o livro dos médiuns, eu tive a oportunidade de participar de um estudo há muitos anos atrás, em que nós fomos relacionando todo o livro dos médiuns, capítulo a capítulo, com o Evangelho de Jesus. Então, não há nada no livro dos médiuns que não se relacione ao Evangelho de Jesus. Então, e isso é muito importante, porque se o médium ele não conseguir, né, ter um pouquinho de conhecimento, ter no coração esse evangelho, essa mensagem de amor, como a dona Ieda trouxe agora, né, na sua fala tão bonita, porque é isso, esse nosso grupo de estudo, o que a gente está fazendo? A gente está trocando conhecimento, está trocando experiências, todo mundo está aprendendo? Sim, é claro. Mas, acima de tudo, nós estamos trocando amor, nós estamos trocando amorosidade para nos sentirmos mais fortalecidos, mais conhecedores, mas para compartilharmos, para auxiliarmos com o nosso próximo. Então, eu acho que você trouxe aí, você já trouxe pronto, amigo. Você só quis fazer uma graça, né? Fala a verdade. Querida. E, amiga, muito obrigado aí pelas palavras de incentivo, mas eu acho que você definiu bem. Eu acho que eu trouxe os trilhos para a gente avaliar a bitola dele e ver quais vagões que nós vamos colocar em qual sequência, né? Quero dar aqui também as boas-vindas à Eliana. Oi, Eliana, obrigado pelo esforço de estar aí conosco. Acho que acabou de tirar o fone de ouvido bem na hora que eu falei, mas já já ela volta aí. E, ei, amiga Eliana, tudo bem? Obrigado pelo esforço de estar aqui conosco. Eu sei que você também está aí com algumas dificuldades, né? Nesses dias aí, então, obrigado aí por estar conosco. Oi, desculpa a demora, que eu recebi visita de última hora, sem avisar. Tá bom, tá E, valendo. mas estou aqui firme e forte. E eu troquei Graças. de computador, então estava sem o Zoom. Aí, enfim, aquele que a gente muda de computador e agora tudo certo. Mas que bom que você está aí. Eu apresentei aqueles blocos de organização de temas que você já tem em mãos. O pessoal está aí trazendo as contribuições e, por enquanto, o pessoal tá gostando.
Bom, alguém mais gostaria? Ah, sim, Luciana, pois não? Sim, concordo com o que já foi dito. Agora, se o momento é estabelecer a ordem dos grandes temas, você poderia repetir para mim? Porque aí eu consigo entender melhor o que eu estava desenhando na hora que você falou. Eu Ah, escutei tudo tá. de uma Olha, forma. não se preocupe, porque isso eu vou colocar o material e a gente não precisa definir isso agora, hoje, Tá, tá. tá? Eu estou fazendo uma apresentação global e esse material eu vou subir lá ainda hoje, lá na pastinha de materiais nossos. Aí você pode fazer o download e vou até mandar o arquivo aberto, que aí dá para vocês organizarem do jeito que vocês acharem melhor, tá? Pode ser assim? Pode ser. Mas só para você saber, assim, reuniões mediúnicas, melhores práticas, né? Formação e aprimoramento do médium, conhecendo os médiums e seus trabalhos. Ó, reuniões mediúnicas, melhores práticas, formação e aprimoramento do médium, conhecendo Aham, médiums e seus trabalhos, uhum, ciência espírita, saúde e espiritualidade, certo. conhecendo grupos de trabalhos, literaturas recomendadas, Abrarte Movimento Espírita e o repertório cultural, ampliação de repertório, né? Mas eu vou compartilhar isso com vocês, tá? Então, isso a gente não precisa sair com isso definido agora, mesmo porque eu já tenho material para o nosso próximo encontro, tá? Que está dentro desse reuniões mediúnicas, melhores práticas. A gente vai começar daqui a pouco a fazer o estudo do Evangelho, com a concordância de vocês, para hoje. E, Eliana, você que talvez não tenha pego aí o início, eu pedi para o pessoal avaliar, a gente sentiu assim uma inspiração para que a gente pudesse adicionar em alguns momentos o estudo das curas de Jesus, que também dá base até para você depois, né, trazer lá aquelas aprofundamentos sobre fluidos, perispírito, e o pessoal também sentiu, né, esse desejo, essa necessidade, e eu tinha separado hoje já, preparado aqui para a gente falar da cura do leproso, né, e é o que daqui a pouco a gente vai iniciar. E também tinha colocado para a gente relembrar o que é óbvio, mas às vezes é importante relembrar o óbvio, que é qual o objetivo da reunião mediúnica, quem são os beneficiados e a questão da harmonia entre os membros dessa reunião, né? Bom, alguém mais gostaria de trazer alguma contribuição? Maria Aparecida, ou você mesmo, Eliana? Com relação ao estudo do Evangelho de Jesus, em especial essa questão das curas, né? A gente tem hoje uma série, né, que todo mundo deve conhecer, que é o The Chosen, Os Escolhidos. Eu acho que é bem interessante, está disponível gratuitamente, né? Quem não tem tá na Netflix, mas tem também um aplicativo, porque essas passagens foram muito bem filmadas, um roteiro lindo, a, a dedicação, não é dedicação, mas assim, a entrega dos atores, né, nesse sentimento, e é muito bacana para a gente, para aquilo visualmente, a gente se transporta para aquele ambiente e tem a ver com a nossa sintonia. Quando a gente lê é uma coisa, mas quando a gente vê o ambiente, quando aquilo está acontecendo, como Jesus vai se colocar para aquela pessoa, o que ele vai falar,
toma uma outra dimensão e a gente se transporta e sintoniza com aquele momento. E isso faz com que a gente consiga sintonizar também com a espiritualidade superior, né? Porque são momentos inspiradores. Então, queria trazer essa dica. Você falou em harmonização, e isso é muito importante. A harmonização em qualquer trabalho da casa espírita é fundamental, né? Então, pegando o seu gancho da harmonização, e acho o estudo do Evangelho super pertinente também. Perfeito, Eliana. Eu queria perguntar se alguém aqui não conhece essa série The Chosen, alguém aqui não ouviu falar dela ainda, que é aquela série que fala sobre a vida de Jesus, os discípulos. Acho que todos já tiveram a oportunidade de ver, né? Realmente ela é maravilhosa. A Valesca lá atrás tinha levantado a mão, mas eu acho que ela precisou resolver alguma coisinha, então assim que ela retornar, eu pergunto qual que é a contribuição que ela queria ter trazido lá atrás. Eu vou compartilhar de novo aqui a tela, então. Então, nós gostaríamos de começar hoje algo diferente do que a gente estava fazendo, adicionando, então, algumas passagens com a cura de Jesus. Essa em específico é aquela passagem do leproso purificado. Tem uma outra passagem que Jesus cura 10 leprosos, mas não é essa. Essa passagem, ela aparece no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, são considerados os evangelhos sinóticos, né? Às vezes a mesma parábola, a mesma passagem está nesses três evangelistas, João que difere um pouquinho, mas a gente pode ter, às vezes, nos três evangelhos, a mesma passagem e um complementando algum detalhe do outro. Bom, qual que é a ideia desse processo? A gente já usar a metodologia que a gente chama de estudo minucioso do Evangelho e que a FEB, de uns 4 anos, 5 anos para cá, começou um projeto chamado Evangelho Redivivo, que é justamente esse de extrair o espírito da letra. As casas espíritas estão aprendendo a implantar isso. Nós temos a Inês aqui, que está responsável lá na FEC, né, na Federação Espírita de Santa Catarina, auxiliando nesse processo. Se ela quiser depois também falar alguma coisa a respeito disso, fique à vontade. E a ideia é extrair o espírito da letra e, principalmente, que esse ensinamento valha para nós, onde que eu me encaixo dentro desse ensinamento. Não é para o meu vizinho, não é para minha mãe, para o meu marido, para minha esposa, para o meu primo, é para mim. E a outra coisa é buscar elementos de autoconhecimento, de autoiluminação, que é o que nós chamamos de reforma íntima. Então, conforme a gente vai vendo ali os personagens, os atos, as ações, nós vamos buscando esses elementos atemporais que vão, porque quando Jesus falava, ele falava para o espírito imortal, apesar de estar dentro de um contexto histórico, cultural, geopolítico, mas a mensagem de Jesus, as parábolas, elas são atemporais. E, inclusive, são motivos de estudo no plano espiritual. Quando a gente pega ali a série André Luiz, a gente percebe, se pegar os missionários, por exemplo, eles estudando o evangelho no plano espiritual, né? Sei que existem preocupações sobre tradução, mas o que a espiritualidade traz é que esses registros que foram trazidos mesmo muito tempo depois, ele é material suficiente preservado pela espiritualidade, que dá para a gente extrair o espírito da letra, não precisamos ficar tão preocupados com o detalhe do detalhe do detalhe. E nessa metodologia, a ideia é que cada um traga o seu campo de visão, de observação, aquilo que mais chamou a atenção, mas não pode ser achismo. Então, assim, vamos usar a doutrina espírita como essa ferramenta, essa fonte de
com os saberes da doutrina espírita interpretativos, e também não pode virar uma terapia em grupo. A proposta não é essa, né? Não é fazer terapia em grupo com isso aqui. É a gente extrair para nós, dentro da nossa capacidade atual, daquele momento que nós estamos vivenciando, espiritual nosso, aquilo que pode ser um alento ou uma iluminação para o nosso ser para tomadas de decisões e fortalecimento. Inês, falei direitinho ou falei muita bobagem? Me corrija, por favor. Tá direitinho. Oi, Cláudio. Não, você só errou que eu não sou responsável. Eu sou só integrante da URI1, lá em Florianópolis, né? Da equipe do Evangelho Rede Vivo. Quem coordena na URI1 é a Elaine. Eu sou só uma integrante. Foi a sua falha. Eu sou só uma integrante da equipe, só isso. Eu não sou tudo isso aí que você falou, não. E se eu estiver profetizando que você será coordenadora, hein? Que não. Tá bom assim, tá bom ser integrante, tá ótimo. Meu negócio é trabalhar. Tá certo. E parabéns por você ter se integrado a essa equipe, e tenho certeza que serão feitas muitas luzes lá. Então, eu vou novamente aqui compartilhar. Vocês estão vendo a tela, né? Então, olha só. Essa passagem, eu peguei esse trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 8, e já está nos primeiros movimentos ali desse capítulo 8, nos versículos de 1 a 3. Ele prossegue depois, com Jesus dizendo ali para o leproso, para não contar o ocorrido, mas eu vou me ater hoje a esses 3 versículos. Alguém poderia ler para nós? Quem gostaria? Eu posso. Por favor, então. O leproso purificado. E, descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo fico purificado da lepra. E logo ficou purificado da lepra. Perfeito, Angelim. Quando a gente vai fazer esse estudo minucioso, a primeira coisa que nós temos que fazer é uma contextualização. Então, se a gente tivesse que resumir isso que a Angelinha leu aí, um possível resumo, se a gente tivesse que contar uma historinha para uma criança, né? Falou, olha, um dia Jesus estava no monte, ele desceu, então, quer dizer, ele devia estar no alto do monte. Ele desceu e tinha uma grande multidão que seguiu ele naquele momento. E aí apareceu um leproso. O que é um leproso? É uma pessoa que tem uma doença, tem um problema físico que deforma a pele, a pessoa fica feia. E aí veio esse leproso até ele e falou para Jesus: Olha, Senhor, se você quiser, pode me curar, né? Pode me tornar limpo. E Jesus, então, estendeu a mão e tocou ele. Olha que importante. Jesus não só falou com ele, e estendeu a mão e tocou, e disse: Quero sim, quero te curar, que você se cure, que seja limpo. E logo esse leproso, então, se curou, né? Ele ficou purificado. Bom, então, isso se a gente fosse fazer um resuminho, o que aconteceu? É interessante quando a gente vai pedindo para as pessoas fazer o resuminho, às vezes algumas pessoas inserem elementos que não estavam aí, ou alteram um pouquinho a história. Então, é muito importante essa conversa inicial do resuminho para que não desviemos, não distorçamos a proposta do texto, né? E um outro detalhe, é muito importante tentarmos entender socialmente
como que era naquela época essas figuras, esses personagens. Então, Jesus, essa multidão, e principalmente a figura do leproso. Naquela época, o leproso ele era considerado uma pessoa impura. E quando a gente fala de leproso, não era só a pessoa que tinha um problema tão grave a ponto até da carne se decompor, né? Mas uma mancha mais grave de pele também já era considerado um leproso, um impuro. E quando a pessoa tinha essa doença de pele, esse problema, como não tinha cura para a época, a pessoa ela era destituída de todos os seus bens e privada de todo e qualquer contato social. Ela tinha que sair do seu meio familiar e ir para o deserto ali, para aquela região que eles chamavam da região dos imundos, né, dos leprosos. E mais, era uma situação tão constrangedora e tão humilhante que ninguém poderia tocar o leproso. Isso estava descrito como lei lá, né? E quem tocasse o leproso era considerado impuro. Aí tinha várias regras para poder a pessoa não ser considerada mais impura, tanto quem tocou quanto o leproso. E às vezes ele tinha que andar com uma espécie de sino no pescoço, igual você vai aí em estabelecimentos rurais e tem a vaca ali, né, com aquele sininho, para poder as pessoas saberem que aquela pessoa era impura e não podia chegar a menos de 2 metros dela, né? Então, isso eram as regras daquela situação. Então, veja que situação humilhante, a pessoa ser destituída dos seus bens, perder o contato com a família e ser, assim, considerada a escória da sociedade, ficar totalmente isolada, sem nenhum apoio de qualquer tipo, nem social por parte de governo, nem familiar, nem de amigos, e sem nada, e nem poder se aproximar das pessoas para pedir uma ajuda. Então, imaginem a condição espiritual dessas pessoas nessa situação. Porque a sociedade naquela época acreditava que se a pessoa tinha uma doença grave, isso era um castigo de Deus para a pessoa de alguma coisa que ela cometeu em vida, ou então para punir os pais ou os avós, a geração anterior, por algum problema. Então, assim, ó, se você está passando por isso, é porque você mereceu, que Deus te julgou e você está sendo castigado e a sua família também. Então, era um contexto muito triste esse. Antes de eu prosseguir, eu queria abrir para vocês, né, sobre isso que nós falamos até agora. Alguém quer trazer alguma contribuição, acrescentar algo? Vocês sabiam desse contexto histórico, dessa situação? Porque isso muda tudo quando a gente for ler aqui as ações de Jesus, né? Alguém gostaria de trazer um comentário? Eu gostaria. Pois não. Eu tive oportunidade de conhecer a colônia de Curupaiti há um tempo atrás, há mais de 20 anos, mais ou menos. E na colônia de Curupaiti, quem comandava, quem fazia, né, assistente, era como se fosse um presidente, né, mas não era considerado presidente, era o seu Amazonas. Eu não sei se alguém do grupo chegou a conhecer, né? Eu tive oportunidade de ver de perto. E uma vez por ano nós fazíamos visita à casa que eu trabalho, fazia visita levando uma campanha de arroz para o final de ano para esse grupo. E era interessante que quando nós chegávamos, lá era como se fosse um sítio, né? E quando nós chegávamos, primeiro tínhamos que aguardar um momento para poder entrar dentro da colônia, e ao entrarmos dentro da colônia, era avisado ao grupo que cuidava, né, dos leprosos que estava chegando visita. Nós podíamos entrar, mas tinha que manter uma certa distância, né, das pessoas.
E naquele momento que nós entrávamos, era lido uma página, não era essa página que foi trazida agora de Mateus, não. Era uma página que era uma oração para aqueles que estavam ali com a lepra, né? E nessa leitura, em seguida, se rezava o Pai Nosso. Então, nós ficávamos ali alguns instantes observando aqueles irmãos, né? Numa ala, na maioria das vezes, deveria ter uns 4, 5, não mais do que isso. E muitos deles não tinham todos os membros do corpo. Era bem, bem diferente, né? E era uma coisa assim muito chocante de se ver de início. E não era qualquer um que conseguia entrar e permanecer ali para fazer a oração. E eu tive a oportunidade, né, de ter essa, essa visão, né, de compartilhar, de visitar. E aí, um belo dia, o seu Amazonas explicou para nós aquela situação. E como a gente só conversava por telefone, eu também não o conhecia pessoalmente, quando eu cheguei nesse dia para ele explicar toda aquela situação, contar para nós a história, por que ele ficou responsável, né, por essa ala, ele apareceu. E ele era um deficiente leproso que ficou curado. Só que todas as deformações que ele trazia no corpo permaneceu, né? Então ele tinha problemas para andar, na verdade, na maioria das vezes ele ficava em cadeira de rodas, né? E aí era muito interessante. Nessa parte, seu Cláudio, que comentou agora, né, a respeito, que vai ser falado depois, por que que Jesus curou? Quando ele curou esse leproso, ele sabia o que trazia o coração desse leproso, o espírito desse leproso. Então, por isso, ele teve a oportunidade de curar. E nem todos que estavam nessa condição conseguiram ser curados, né? Porque não trazia o coração puro. Então, tinha ali uma norma para que essa cura pudesse ser feita. Então, quando, claro, Jesus, a gente não consegue, né, olhar para o outro e ver como é que está a condição espiritual do outro. Mas nesse caso aí, Jesus tinha essa condição. Então, por isso que esse leproso foi curado. E aí o seu Amazonas, ele explicava para a gente que quando nós víssemos, não tratássemos só como uma pessoa impura. É falado no Evangelho, né? Mas na verdade é um simbolismo, que significa que ali a pessoa traz muitos, vamos dizer assim, como se fala, não é karma, não, ela traz muitas dificuldades do passado, eu esqueci o termo certo agora para colocar. Uhum, E sim. aí Mas nós estamos compreendendo perfeitamente. Poxa, que obrigado pelo relato. Deve ter sido assim um aprendizado muito grande junto a essa foi muito tarefa bom, lá, né? foi muito bom. Obrigado, viu, Maria Aparecida? Luciana? É igual a experiência dela, né? Também tinha um grupo que visitava, chama-se Pirapitingui, um hospital do governo aqui em Itu, em São Paulo, interior de São Paulo. Resumidamente, né? A cada mês nós íamos, eu fui por anos, assim, uma vez por mês. Levava muitas pessoas, acabamos encontrando, uma menina que trabalhava comigo, encontrou entre os pacientes um senhor, aquilo foi muito emocionante, que ele tinha embalado ela nos braços, porque ele trabalhou no circo e o pai dela era o dono do circo. Então ele ajudou a cuidar dela quando ela era bebê. E chegou lá, e ele não tinha família, estava lá. Mas o que mais me marcou foi um que eu conversava sempre com ele, adorava, porque ele era meio rabugento, né? Porque assim, os que são mais sociáveis, todo mundo quer falar. Tem uma que, nossa, era super assim, ela já não tinha os braços, as pernas, mas ela estava sempre de batom, ela nem falava, mas olha, eu falo, me arrepia. Todo mundo passava no leito dela e ela tinha bonecas, ela dava risada, era um espírito assim, um exemplo lindo, né? Mas eu gostava desse senhor, não lembro mais o nome desse rabugentinho, assim, porque ele estava sempre de cara amarrada. E ele me doeu muito que ele. Isso foi mais ou menos 2000, ele tinha lá seus 70 anos ou mais, não sei, mas ele ainda dizia que no começo do diagnóstico dele, ele sofria muito preconceito ainda, em 70, 80, sei lá, que ele foi diagnosticado, talvez antes, né? Que as pessoas, assim,
já sabia que não tinha transmissão, que não era nada, mas ele sofria muito preconceito, né? E ele falava assim também, que as pessoas que iam visitar, ele falava assim, as pessoas pensam aqui que nós somos o quê? Isso aqui é um zoológico, isso aqui é um circo, quer ver como que eu sou? Entendeu? Então, as pessoas iam lá, o senhor quer jurê? Ele, não. O senhor quer um passe? Não. Ele queria conversar, mas conversar naturalmente, ou com aquele respeito, e não para ver aquela condição dele, né? Então, me doeu bastante isso, como é difícil ele ser, sofrer tanto preconceito, né? Quando fala de há quanto tempo que esses pacientes passam por isso. E o Então, para interessante mim, é o que aprendizado ficou nesse, entendeu? Como era difícil. E eu falava uma coisa para ele num mês, aí eu estava tirando carta, por exemplo, né? Aí no mês seguinte eu chegava, eu nem lembrava mais que eu queria conversar com ele, coisas assim, né? Assuntos corriqueiros. Aí ele, e aí, como é que foi? Você passou? ó, Né? Autoescola? Então, quer dizer, a gente fez tinha um significado a conversa ali para ele, né? foi muito, muito Participava da bom. sua vida, né? Muito, E, muito legal, assim, o é, carinho que a gente o tem. interessante é Obrigada. que é igual reunião mediúnica isso, né? A gente vai para esses lugares, às vezes pode haver uma falsa entendimento, uma falsa assim, humildade, uma pretensão nossa que nós estamos indo levar socorro e alento, mas é nós que estamos sendo curados, nós é que estamos sendo tratados, nós é que estamos sendo, de certa forma, alentados ali e vamos verificando a necessidade de, inclusive, exercermos a gratidão a Deus, né? Por tantas conquistas que nós temos e por já termos caminhado e hoje temos conseguido alguma situação que nos permite estar um pouco melhor do que esses outros irmãos, não porque eles sejam inferiores, porque nós também se perguntarmos, né? Algum de nós aqui é puro? Não é. Só que nele se manifestou no corpo físico, né? E uma outra coisa que você falou aí, ó, ele não queria passe, ele não queria outras coisas, ele só queria conversar. Nós vamos perceber que, com exceção desse trecho inicial aqui, mas todas as coisas de Jesus, ele sempre perguntava: o que queres que eu te faça? Ele já não ia agindo de qualquer maneira, ele sempre perguntava para aquele que ia ser atendido qual que era o desejo dele, não impondo coisas. E quando a gente vai isso para a reunião mediúnica, para o diálogo, na reunião mediúnica, esse é um aprendizado também para o dialogador, né? Em vez de já chegar querendo doutrinar o espírito, acolher. Como é que você está? O que nós podemos fazer para ajudar? Né? É acolhimento e não já tendo deduções e já querendo ali fazer com que a pessoa se transforme, dando lição de moral, né? Então, essas visitas a esses lugares nos ensinam um lado mais de humanidade, né? E que é o que nós temos que ter também na relação ali na reunião mediúnica. Alguém mais quer trazer alguma coisa? Acho que a Valesca ainda não voltou, né? Ok, ela deve estar com alguma visita que chegou lá também. Hoje é o dia das visitas, né, Eliana? É. Ô, Marins, Oi, Eda. pois é, bem interessante o assunto e bem tão colocado por essa experiência dessa nossa irmã, né, que comove a gente, né? E tu trouxeste logo após a nossa postura como dialogador na sessão, né? Porque o acolhimento é a fase primeira, né? Isso é importante, nós temos que ter essa noção. Nós trabalhamos em sessões mediúnicas com os sofredores, que chamam, hoje não sei se ainda diz obsessão, né? É deixar o espírito fazer a sua catarse, botar para fora. É isso que para ele é importante, porque ele está assim cristalizado a sua mente naquela dor por quanto tempo? Nem sabemos.
não fazemos nenhum cálculo disso. Então, aquele momento que foi preparado, organizado pelos benfeitores, eles chegando ali, esse acolhimento é muito importante. A postura, nós como médiuns numa sessão mediúnica, nós temos que ter esse pensamento, esse sentimento para levá-lo a um caminho que ele vai despertar. Tanto a gente vê, como tu falas, numa sessão, como nessas visitas que nós fazemos ou fazíamos nessas instituições de muitas dores, né? Eu tive uma experiência no Hospital do Pênfigo, em Uberaba, né? E a gente, muitas vezes, nós íamos lá com a dona Aparecida, né? Que cuidou desse hospital, desses doentes, né? O Chico Xavier também ajudou muito esse hospital. Então, isso aí nos traz uma experiência e ficamos fazendo reflexões para as nossas atitudes, o que nós podemos fazer de melhor enquanto estamos a caminho. Era só isso que eu queria falar, Marina, tá? Era tudo isso, né, Ida? Antes de passar para a Ângela, e depois eu já vou prosseguir um pouco mais aqui para a gente poder evoluir, para a gente tentar fechar esses 3 versículos aí nos próximos Tá, 5 minutos. sim, Aí, senhora. Ângela, a Ida trouxe um ponto muito interessante, que é da nossa responsabilidade dentro como trabalhadores, né, na tarefa, na seara mediúnica, porque, às vezes, quanto tempo que a espiritualidade levou para preparar para que aquele espírito pudesse ser atendido naquela reunião daquele dia. E nós Verdade. sabemos que existe uma questão de sintonia, de afinidades, né? Às vezes um espírito, um médium, ele é mais adequado para recepcionar, né, e realizar aquele trabalho de atendimento com o espírito do que outro médium, em questão de sintonias, de bagagem, né, que aquele médium tem. E às vezes por questões frívolas nós não vamos, né? Ah, acho que vai chover, não vou não. Ah, não sei o que, eu estou achando melhor eu ir no supermercado primeiro. Então, os espíritos nos chamam, nos puxam as orelhas hoje em dia por essa falta de comprometimento, porque é uma oportunidade ali que o espírito foi trazido que não sabemos se ele terá outra tão fácil, vamos dizer assim, né, em breve. Então, isso também nos faz lembrar da responsabilidade dentro da reunião mediúnica. Ângela? Esse finalzinho, quando ele fala, e logo ficou purificado da lepra, ele nos remete à importância da fé. Porque muitas das vezes, mesmo a gente em trabalhos, em salas mediúnicas, às vezes a gente estamos lá e no fundo, às vezes não estamos acreditando naquilo que estamos fazendo. E muitas das vezes a gente acha que está ajudando o outro e, na verdade, somos nós que estamos sendo ajudados, né? E quando nós nos recorremos a Deus em busca de um, de um pedido, tanto material, mas eu quero falar mais da cura, é, a gente nunca está elevado nessa potência da fé. Então, dentro de tudo isso que vocês falaram, que é uma grande verdade, sobre o acolhimento em todos os sentidos, eu vejo na casa espírita e na nossa vida, ele traz ele nos remete também à fé. Perfeito, Ângela. Só que você contou o fim do capítulo, você contou o fim do filme, e ele ficou purificado. Não, mas está escrito aqui, ó, logo ficou purificado da lepra. É, a gente ia fazendo aqui, ó,
uma descida de primeira, e você foi lá para o final do... Estou brincando com você, viu, Angelinha? Ah, Mas, mas é porque quando a gente vai fazendo um estudo minucioso, a gente vai ali versículo por versículo. Aí você deu esse salto quântico, é né? porque Você fala, vocês estavam falando, eu estava viajando no que né? vocês Não, mas estavam falando. eu não quis te cortar porque você falou da Desculpa. fé, né? E aproveitou. Mas normalmente a gente vai assim, ó, numa sequência até chegar no final do filme lá, viu? Mas a gente já tinha contado o final do filme antes, né? Tá tudo tranquilo, viu? É que a gente acaba seguindo essa sequência lógica. Mas olha só, eu vou então dar sequência aqui, mostrando elementos que às vezes nos passam desapercebidos. Quando a gente vai fazer esse estudo minucioso, algo que a gente tem que ficar muito atento são as ações, os verbos, porque eles, quando está dentro do contexto de parábola, a gente consegue fazer analogias com questões espirituais. Então, quando a gente pega aqui, ó, e descendo ele, o monte seguiu uma grande multidão. Bom, quem que estava descendo? Não era uma pessoa qualquer, era Jesus. Se fosse o Cláudio descendo o monte, eu estava descendo rolando, né? Mas já tinha tropeçado e caído de cara no chão, né? Mas era Jesus. E aí vamos fazer a seguinte analogia. Ah, quem que é Jesus? Dentro da escala espírita, né, que a gente tem ali didaticamente, Kardec fazendo a escala espírita, ele está na mais alta envergadura espiritual. É um espírito puro. E ele, no caso, ele desceu, ele estava no monte. Vamos lembrar do Monte Sinai, quando as pessoas queriam fazer o contato com Deus, onde é que Moisés foi? Foi para o alto do Monte Sinai. Quando queria orar, onde é que ia? Ia para o alto do monte. Então, estar no alto do monte significa, simbolicamente, estar nesse estado mais de contato com Deus. O que aconteceu aqui? Esse ser superior, ele desceu o monte para o quê? Atender uma multidão que o seguia. E aí a gente pode fazer analogias espirituais. Quantos não são os relatos desses espíritos tutelares nossos que tentam nos auxiliar e a gente não escuta, porque a nossa sintonia está no nível mais baixo e não estamos conseguindo acessar esta sintonia desses que nos tutelam. E mesmo eles tentando fazer uma adequação de linguagem, tentando descer para o nosso nível o máximo possível para poder criar aquela sintonia e a gente percebê-los, a gente não consegue escutá-los, vê-los. Inclusive, isso é um dos temas que vai ficar para o próximo encontro nosso, que é quando a gente fala o porquê da necessidade de atender espíritos em reunião mediúnica. Por que eles não podem ser tratados no plano espiritual? E a resposta, já contando também o fim do filme, é o quê? Porque às vezes não dá para tratar, ele está tão ainda subjugado, em dessintonia com a matéria, que ele precisa estar ali numa reunião mediúnica, dentro ainda dessa questão mais densa, material que nós estamos, para que ele possa dialogar com ele, porque no plano espiritual, aqueles que estão tentando dialogar com ele estão num nível vibracional que ele não consegue perceber, né? Então, ao descer Jesus do monte, quando Jesus também, depois vocês olhem lá em Lucas, não sei se é Lucas ou Mateus, né? O Sermão do Monte. E Jesus subiu ao monte, ou seja, se elevou e assentou-se e falou para a multidão. Olha só, assentou-se para quê? Adequação de linguagem. Então, nós vamos ver os verbos sempre, de alguma forma, fazendo essa analogia com as questões vibracionais. Então, ele descendo do monte, seguiu uma grande multidão. Aí eu faço a pergunta:
Essa multidão que seguia Jesus ainda existe hoje, em 2025, gente? O que vocês acham? Né? Existe. Inclusive, nós somos parte dessa multidão, né, não? Estamos aqui. Ou vocês acham que é só quem vai lá no centro espírita? Ou nós estamos achando que nós não fazemos parte da multidão? Fazemos. Opa, Fazemos clique parte. de certo. Como diz o outro, é nós na fita. Estamos juntos, né? Nós estamos nessa multidão. E essa multidão é aquela que entra no centro espírita, é aquela que vai na igreja evangélica, é aquela que busca espiritualidade. Independente de religião, ela está buscando padrões superiores, né? Então, essa multidão ainda existe e busca esse acalento. E eis que veio um leproso e o adorou. Então, olha só, houve uma iniciativa. Não é Jesus que viu o leproso e falou assim: olha, gente, eu vou lá tratar dele. Foi o leproso que fez um movimento de ir até Jesus. Aí, uma pergunta: vocês conhecem alguém que precisava de ajuda, a gente quis ajudar e a pessoa não queria ser ajudada? Conhece algum caso assim? Muitos. Adianta querer ajudar quem não quer ajuda? Não tem jeito. Então, quando que a pessoa está preparada para se curar, para mudar, para se autoiluminar, é quando chega num ponto que ela quer o auxílio, ela já não aguenta mais aquela situação, ela quer buscar esse apoio, essa ajuda. E aí pode ser de diversas maneiras. Pode ser indo no psiquiatra, no psicólogo, na igreja, num bate-papo fraterno abrindo o coração com alguém, indo no médico, ou seja, lendo um livro, assistindo um filme, ou seja, vai buscar soluções, chorando, se trancando no quarto e chorando, porque já não aguenta mais aquilo, ela quer mudança. Então, quando esse leproso, esse impuro, e vamos nos colocar no lugar dele, porque quando nós desencarnarmos, o nosso perispírito, que é o nosso cartão de visita ali, com certeza vão ter ali algumas deformidades, algumas manchinhas, e é natural, porque ninguém aqui está no reino de perfeição. É por isso que é importante. Joana de Ângeles, toda vez que você pega os livros dela, está falando de autoiluminação, né? Então, é essa busca de reconhecer o erro, reconhecer que tem problema e buscar a solução, para não ter que ficar mais esperando, através do sofrimento, essa mudança, né? Ter essa iniciativa. Então, e eis que esse leproso foi buscar Jesus. E olha só, reconheceu em Jesus uma figura superior e o adorou. Ou seja, o adorar significa um ato aqui de reconhecimento que está lidando com forças superiores. E nós? A nossa humildade ou o nosso orgulho permite que a gente vá buscar ajuda? Ou a gente acha que não precisa de ajuda e aí eu sou mais eu não preciso de ninguém, não preciso de ajuda, eu sou autossuficiente e fico ali na minha. Comentários? O Marinhos, é bem interessante, né? Eu acho que cabe aí, quando nós, na próximo encontro, também a gente pudesse comentar um pouco a importância da dor, né? Porque a dor é que leva, realmente, está lá no Evangelho, né? Quando fala da dor, muitas vezes, mas eu estou sofrendo, mas como que pode, né? Então, a dor é que leva a pessoa a um despertamento, né? E a gente não quer essa dor, mas nós, às vezes, e muitas vezes, precisamos da dor para entendermos um novo caminho. Isso é importante. Concordas? Sim, é importante entender que a dor é esse despertamento, é um alerta, é uma luz piscando É, dizendo que tudo é errado,
mas que não é a É, dor que vai nos redimir, né, Ieda? É a nossa é, mudança, o nosso desejo, que ela é só um alerta, ela não redime. sim. A, a, a mudança Mas ela vem. sacode com a pessoa por Exato, dentro, né? Ah, eu não estou exatamente. sofrendo, por quê? Onde é que. Por isso que está lá a quantidade de pessoas que chegam na casa espírita buscando uma orientação, né? Estou sofrendo Exatamente. por mil motivos, né? E É, aí, se a gente apresenta o quê? O evangelho, né? Para exatamente. ele. Então, quando passa o tempo, a gente vê o testemunho dessas pessoas dizendo: eu cheguei tão mal, hoje eu sou outra pessoa. Está É. vendo? Eu concordo com você, Ida. É porque a gente sabe de casos que a pessoa fala assim: nossa, eu estou É, sofrendo, então isso, mas não quer mudar. É porque assim, se eu estou sofrendo é porque eu estou redimindo. Deus vai reconhecer meu sofrimento e eu vou entrar para o céu. Mas, na é, realidade, a gente sabe que o sofrimento é um alerta, né? Olha, tem alguma coisa errada. é um Vamos buscar alerta, a né? harmonia, né? E por isso que tem que sempre a gente oferecer aquele caminho de Jesus, né? Porque se a pessoa está sofrendo e que ele quer se melhorar num passo de mágica, isso não vai existir. Vai ter que ter o esforço dele e ele conhecer o que é as leis que nos regem. Isso que é importante também, né? Quer dizer que está tudo interligado aqui, né? É Olha, verdade. Marins, eu acho que vai ter tantos capítulos para a gente estudar e fazer reflexões, meu filho, que só o ano de 25 não vai dar conta, viu? Hoje eu resolvi que a gente, assim, que eu deveria trazer essa proposta, né? Mas lógico que a gente não vai Sim, conseguir todos os estudos, senão a gente não vai conseguir falar de mediunidade, mas a gente vai é, intercalando aí, né? Vamos montar junto essa planilha. tá, Então, tá aqui ótimo. eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Aqui tem uma situação interessante também, que é o seguinte: ele tinha definido já o que ele queria, o que ele precisava. Ele já tinha claro qual que era a mudança que ele gostaria, que ele precisava. Porque quantos de nós no dia a dia estamos sofrendo, mas não sabemos nem o que nós queremos pedir, né? Quantos de nós ainda estamos no momento de indecisão e de nebulosidade emocional, mental, que não sabemos nem o que pedir. Então, que ele pelo menos já tinha consciência do que ele precisava, em qual estágio que ele precisava sair, em qual que ele precisava se tornar, que era o desejo dele. E aqui entra a vontade, que quando a gente pega lá Pensamento e Vida de Emmanuel, tem capítulos maravilhosos falando sobre a vontade, que é esse dínamo que vence a inércia do espírito, né? E faz as coisas acontecerem, a vontade. É um capítulo à parte, daria para a gente estudar também, dentro desse quesito do espírito. E antes da gente ir para o último versículo, a gente também já está aí 21:20, né? Alguém quer trazer mais alguma coisa referente ao que nós falamos até agora? Não? Então, nesse último versículo aqui, que eu trouxe, está aqui. E Jesus, aqui nós vamos lembrar, médico das almas. Eu pergunto a vocês, será que quando Jesus enxerga um espírito, ele enxerga igual a gente? Ele via ali um leproso? A Eliana falou do The Chosen. No próprio The Chosen tem capítulos lá de diálogos que a gente percebe claramente. Ele não via o discípulo daquele momento, ele já via o que ele iria se tornar, o potencial. Ele não via a semente somente, ele já via a árvore frondosa que essa semente ia virar, né? Então, essa relação de um espírito superior com estes que somos nós, que ainda sofremos, ainda trazemos tantas dores, tantas complicações, é, é um olhar diferente. Ele não estava vendo ali um leproso. Com certeza, o olhar dele como espírito superior era de um irmão que teve um passado
complexo, doloroso, e que acordou para o desejo da mudança, do despertamento, que é um termo que eu aprendi com a Ieda e que eu gosto muito, né? Que é o despertamento do espírito. E existem vários gatilhos que podem ser para despertamento. Pode ser a dor, pode ser a arte, né, Ieda? O É, belo. Então, tem há vários muitos caminhos caminhos, né, querido? para Muitos despertar, caminhos, né? né? Então, aqui nós estamos falando de Jesus, o governador espiritual do planeta, o médico das almas, aquele que ajudou, que foi intermediário de Deus na formação e conhecia toda a constituição molecular, conhece, né? Toda a constituição molecular do planeta. Ele não transformou água em vinho, então, ao ver o leproso ali, ele já estava enxergando todos os elementos químicos, materiais, atômicos daqueles que constituíam aquele ser, não só aqui na matéria, mas também no plano espiritual. E aí, olha só, Jesus quebrando preconceitos, paradigmas, e aí ele fez o quê? Ele fez algo que, para a regra da lei mosaica, né, a lei daquele momento, não podia, que era tocar no impuro. Então ele foi ousado ali, ele estendeu a mão, então assim, não podia ficar menos de 2 metros. Ele foi próximo, estendeu a mão e tocou o leproso. E ainda disse: eu quero que você seja limpo, quero te curar. E imediatamente, né, e logo ficou purificado da lepra. Então, assim, houve essa possibilidade de interferência fluídica, que depois Eliana vai trazer isso para a gente, mais elementos de aprofundamento que vocês pediram, né, sobre esse tema. E a gente já viu lá na Gênese que é possível um fluido bom ele suplantar um fluido ruim, agir nas células. Lembrando também o seguinte, que a constituição física de Jesus, ele era formado da matéria do nosso orbe, sim, mas a constituição perispiritual de Jesus permitia a ele agregar elementos materiais do nosso orbe que nossa constituição perispiritual não consegue agregar. Então, ele tinha não só conhecimento, mas ele tinha condições fluídicas de atuar ali diferente da nossa. Nós sabemos que o nosso perispírito ele é formado dos elementos constituintes da matéria vibracional do orbe que nós estamos afinizados. Jesus, então a gente consegue atrair para o nosso perispírito, para o nosso corpo físico, elementos que combinam com a nossa maneira de vibrar. Jesus estava no nosso orbe, né? Teve que descer, vamos dizer assim, o morro, né? Para vibracionalmente ficar no nosso, tentar aproximar o máximo possível do nosso nível vibracional, mas o perispírito dele, a constituição física dele, com certeza tinha elementos mais sutis. Não estou dizendo que ele era imaterial, estou dizendo que com certeza tinha elementos mais sutis que permitiam energeticamente atuar nos fluidos de uma maneira bem diferenciada em relação a nós, que ainda não conseguimos galgar essa condição de espírito puro, né? E então foi um final feliz, né, Ângela? Que nós também vamos ter esse final feliz, né? Vamos ter também esse final feliz. Então eu vou parar de compartilhar aqui e nesses momentos finais eu deixo vocês fazerem as últimas considerações e o que mais possa, de repente, ter chamado a atenção de vocês para esta lição. Eu vou dizer o que eu, assim, dentre várias coisas que nós falamos ali, mas em relação à mudança interior, o que nos parece, pelo menos para mim, que me chamou mais a atenção, a necessidade de sairmos, às vezes, da condição de vítima e buscar a mudança, o auxílio, nos movimentarmos para sairmos da onde estamos para onde queremos. É a vontade, a fé que foi falada,
para buscarmos e não ficarmos ali só naquela situação passiva. Foi dos pontos assim, que mais me chama a atenção nessa lição. E vocês, o que mais chamou a atenção? Eliana, você está falando? O microfone está fechado. Oi, cliquei e ele não abriu. Essa questão que você, duas coisas que eu entendo que são importantes aqui. Eu ia contar minha historinha, mas não vai dar tempo, eu conto outro dia. Para a gente conceituar isso que foi, mas foi bem bacana. Mas duas coisas que eu acho importantes. Primeiro, que você acabou de falar, eu entendo que a gente tem que ser protagonista da nossa história. Quem está evoluindo somos nós. Quem faz as escolhas somos nós. Com quem queremos andar, a escolha é nossa. Então, acho que a gente tem que ser protagonista. Essa situação de vítima é muito confortável, porque você delega aos outros aquilo que é sua responsabilidade, né? E segundo ponto que eu anotei aqui, para a gente, você falou da vontade do espírito, né? E eu queria acrescentar que a gente falasse sobre os atributos do espírito, que é a vontade, a inteligência e o pensamento. Isso é uma questão importante que está ligada à questão do perispírito e que vai estar associada àquela passagem do Evangelho que eu adoro, que Jesus diz: homens de pouca fé, que é o que a gente precisa aprender, né? A desenvolver essa fé através dos atributos do nosso perispírito, né? E é isso. Falei bastante. Tchau. Obrigado. Eu não sei se a Valesca está aí ou não, mas já são 21h29 aqui no meu relógio. Não sei se a Adriana tem algo para mostrar para nós. Ei, Valesca, você estava com a telinha fechada, eu não sabia se você estava atendendo visita ou não. Não, eu tava prestando atenção em vocês, mas estava fazendo um outro atendimento aqui, que eu não consegui escapar. Ah, sim. Foi E aquela bem... hora você tinha levantado a mão, mas depois você precisou sair, né? Não sei se você queria pontuar algo em relação lá atrás. Não, eu só queria fortalecer mesmo, que eu acho que o caminho é esse. Eu Tá. achei muito interessante os blocos divididos, mas eu só penso que dentro dos blocos a gente tem que ver os que realmente vai precisar de mais tempo e o que pode ser mais sucinto, né? Porque senão vai estender muito e aí fica para o final, né? Como eu também acho e acredito que não é todos que estão aqui que conheçam as atividades da Abrarte, e acho muito importante falar dos eventos, até mesmo para ter prece, para vibrar por essa equipe que está responsável em realizar algumas atividades. Era só isso. Eu vi o desenho, a Adriana me mandou, depois eu te comento aqui um negócio, tá bom, Adri? Mas eu achei a reunião bem tranquila, eu, eu percebi que todo mundo está com muita vontade, né? Primeiro, de aprender, e segundo, de dividir, que é uma das coisas mais importantes. Porque não adianta a gente ter conhecimento e não dividir, né? São experiências, eu não lembro bem quem falou que a experiência de um ou do outro não é que vai ser copiado, que vai ser feito igual, porque são realidades diferentes, né? Mas são experiências que a gente possa sempre iluminar, né? Porque a partir de uma colaboração de alguém, a gente, quando está numa mesma situação, a gente tem como harmonizar o pensamento, a vibração,
até mesmo as nossas emoções. Foi um trabalho hoje, uma reunião bem interessante, Cláudio. Que bom. Eu vou compartilhar aqui o desenho que a Adriana fez. Não sei se vocês estão vendo aí. Foram 2 desenhos. E também tem a Luciana. Pode mostrar o seu. Deixa eu tentar dar um destaque aqui para o seu primeiro, Luciana. E é na mesma linha da dela, Deixa porque é eu a dar mesma cor, a mesma Legal, pronto. disposição. É, Bacana. 3 flores, né? é. E Legal. também tem esse aqui, que é o campo de flores, né? Quantas flores. Coloridas. Eu preciso das cores. Que maravilha. Obrigada. Depois você me manda a fotinha deles que eu estou colocando lá no grupo, né? E vou colocar Mando no aqui. pessoal ou no... Pode mandar no meu particular. Tá bom. Eu vou. Deixa eu tentar compartilhar aqui, mas talvez seja melhor você Olha que mostrar ali. lindo. É mais rápido. Espera aí, deixa eu só destacar aqui, Adriana, só um minutinho. Espera aí. Remover destaque aqui. Cadê o da Adriana? Aqui, ó. Deixa eu destacar. Pronto. Hoje foi o Dia das Flores, hein? Esse foi um. Ai, que amor. Né? Então, foram esses desenhos que surgiram. Não sei se Valesca foi possível mediar alguma coisa, mas acho que não, né? Que você estava aí com atendimento, né? Posso fazer um comentário sobre Pode, os desenhos? sim. Os desenhos me lembram uma frase que diz que somos flores do jardim de Jesus. Concordo com a Valesca, a harmonização, que pese eu cheguei atrasada, mas a harmonização do grupo já está bem amadurecida, dá para a gente sentir. Acho que a gente já galgou um estágio. E essas flores, tanto a da Luciana quanto as da Adriana, elas têm harmonia nas cores. Quando a Adriana traz cores iguais, né, e um da Luciana também, mostra a harmonia do conjunto. E quando a Luciana traz as flores coloridas, é aquilo que a gente ainda vai semear, está semeando e vai florescer. Quer dizer, dessa união, dessa harmonização hoje, vai ser transformada através do nosso empenho, do nosso amor e da nossa dedicação, vai se transformar no jardim das flores de Jesus. Então, Maravilha. Vamos aproveitar que você está inspirada e já faça a nossa prece de encerramento, então. Já vamos nos despedindo. Gratidão ótimo. por hoje, viu, gente? Eu que agradeço e peço desculpas aí pelo atraso. Isso. Então, vamos nesse momento, expressando a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse sentimento de amor, de fraternidade, de aprendizado e também de troca de conhecimento, troca de afetividade e de acolhimento. Agradecemos a espiritualidade amiga deste grupo que nos tem amparado e fortalecido e que, acima de tudo, tem nos inspirado a seguir, através dos passos de Jesus e das inspirações, o caminho da evolução com alegria e com amor, diante deste momento de união entre todos nós, que nos alegra ao Espírito. E assim, agradecidos, pedimos ao Mestre Jesus e esta espiritualidade amiga que esteja conosco durante todo este período e que possamos retornar
daqui a 15 dias, com mais aprendizados, com mais trocas, mas acima de tudo, pela alegria de estarmos reunidos com esta equipe espiritual, em nome do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, uma ótima semana e um ótimo ano a todos. A todos. Obrigada, gente. Bom Beijos. trabalho. Tchau. Beijão. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.